Fala galera, estamos de volta no segundo bloco. Antes de continuar a analisar as mãos do Daniel, eu queria ressaltar para enviarem as mãos para tvpokerpro, @tvpokerpro. Pode ser mãos de Six Max, Full Ring, Heads Up, tanto Hold'em como Omaha. E inclusive para as pessoas que estiverem mandando a Hand History, a gente vai fazer uma promoção que vamos sortear o boné e a camiseta do Full Tilt aqui. Aí vamos aqui e tal. Então enviem mãos assim e tentem enviar assim, sessões interessantes, se colocaram mãos que vocês ficaram realmente em dúvida. Pra gente pegar, né? No programa tem coisa legal para apresentar. A gente vai dar uma olhada, quem mandar uma sessão interessante assim, a gente vai estar sorteando também isso aqui, a boné, a camiseta e enviando. Bom, antes de voltar a falar do Daniel, continuar a sessão aqui, só mais um comentário sobre aquela mão que eu acho que é mais interessante, do Ice Valete. Voltar nela aqui. No River, né, só deixando claro os valores também, ele apostou 1,10 num pote de 1,70. Caso o rei não fosse de espadas, que eu falei, um rei de copas, um rei de ouro, um rei diferente, que daria para dar o call, não sei se ficou muito claro, mas o motivo não é só que tem muitos blefs, é que as mãos que não são King High ou que não são Full House, que estão te ganhando, por exemplo, um 8 e 9, a tendência é elas darem check aí, ir para um check call. É difícil o cara betar essas mãos, muito difícil. Valor e betar, então. Betar por valor. Até um 9 e 9, um 10 e 10, muitas vezes vai dar apenas o check call. Ele eventualmente vai blefar uma mão que te ganha, um 2-2 talvez, um 3 e alguma coisa, eventualmente. Mas até essas mãos é capaz de dar check. Até essas mãos, 3 não, 3 está trincado, ele vai betar. 2-2. 2-2, um 4 e 5 talvez ele blefe assim, mas normalmente vai ser um call lucrativo, 1,10 para 1,70, você tem que acertar o call 40% das vezes, um pouquinho menos até, né? E para ser lucrativo, e vai ser sim, ele vai blefar muito esse rei. Voltando, a gente tinha parado, acho que foi na do Ace 8, né? Esse Ace 8 a gente passou ele, passamos. Foi o cara demorou. O Ace 2, 6 e 7 foi o fold. Paramos aqui. Aqui a Ace Rei Suited. Pode ser interessante, né? Vamos ver. Também aumentou 4 vezes, padrão. O Calling Station, dá pra perceber que ele paga muito, pagou. Posição. Um dos jogadores da mesa mudaram aqui, né? O jogador que tá na nossa direita, tá um tal de OMG Desacho. Joga 33-25, que é um jogador agressivo, bem agressivo. Joga muitas mãos agressivamente. É bom ter esse tipo de jogador à direita. É ruim ter ele à esquerda, porque ele vai fazer a vida um inferno. Se betar light, vai fazer tudo isso. Qual tipo de jogador é legal estar à sua esquerda? Um jogador Nietzsche, 15-12, que joga 15% das mãos, esses bem tight. À direita deixa os bem loose. Aqui o jogador Calling Station pagou. Flopamos 2 overs e flush draw, é um board ótimo. 68 foi a C-Bet, 68 centavos em 95. Está ok, né? Tá, ok. 75 e tal. Call. Esse 6 é uma carta, não é das melhores cartas para betar. Aquela situação que a gente estava conversando até do second bell em... Sim, board dobrado. É que aqui no caso a gente até tem um flush draw, sim, né? Sim, mas aí eu acho que... exatamente. Mas daria também o second barrel. Sim, eu daria. Nesse caso eu daria. Com muitos altos. Se por acaso você deu uma C-Bet nesse board, com uma mão que não tem tantos altos como esse Rei Suited, é melhor você desistir. Esse 6 é muito ruim, é só fold equity, é muito difícil ele foldar o 6. Porque é uma carta que não muda muito o range dele que pagou, ele vai continuar pagando ficha, ele não vai pensar que é forte essa sua aposta. E aqui eu iria pro check fold, totalmente standard. Esse 7 também foi uma das piores cartas, ele tinha um top pair, tem full house. Nossa, e o cara overbetou no River. Sim. Eu assim, a mão foi standard, assim, acho que o bet flop, bet turn, a única... eu acho que o valor da aposta no turn foi muito exagerado. Ele apostou em 2,30 no pot, 1,80. Acho que aqui, já que você não espera uma fold equity, você pode até jogar de forma um pouquinho explorável, apostando um pouco menos, para manter o pot também.
Mas às vezes você acaba... tudo bem que o cara é passivo, mas se o cara é meio agressivo, você acaba induzindo até o raise. Sim, pode induzir raise. Vai dar Você fold. acha difícil. Mas não, o padrão aqui seria apostar 1,60 ao invés de 1,80. Sim, sim. Então, assim, você até pode apostar um pouco menos de 1,60, só que 1,80 eu achei um pouco exagerado. Apostar 2/3, 3/4 no máximo. 1,80 foi pouco mais de 3/4. Acho que 1,60 já faria. Economizaria 20 centavos aí, que são 2 big blinds. O range prazo de mãos, faz diferente. Tem que pensar no range de mãos que o cara também tá dando call, tipo 4,5, 6,5. Sim, esse range de mãos vai continuar dando call. O cara vai continuar dando call. Eu não acho que induz tanto o raise dessas mãos que ele dá call se betar menos. Não, eu não acho induz, que dá pra... eu quis dizer no sentido de fosse um cara agressivo, talvez, mas contra esse passivo ele é muito difícil dar raise. Sim, o padrão aqui contra o jogador seria betar 1,50, 1,60. Né? Uhum. Eu acho uma estratégia viável também se betar pouco. Betar 1,10, 1,15, meio pote. Depende um pouco do momento, do jogador, do seu read. Eu acho que é uma coisa que você pode considerar. Mas o padrão é betar 1,60, 1,50. Essa estratégia de betar pouco, você pode falar, é um pouco explorável. O cara pode pegar isso, mas não precisa se preocupar isso em limites baixos. Exatamente. Pós-flop é uma situação atípica. Uma situação que vai concorrer uma em 500 mãos. E contra o mesmo jogador é muito difícil acontecer. Mas tá ok. Acho que só a bet no turn podia ser um pouco menor. 10 dama, do TG fold, 6 e 7 suited, vamos ver aqui. Um limp. É o mesmo cara, né? Eu acho que tá ok, só o check. Só check, sem posição. Sem posição. A gente não flopou nada, só um backdoor. Check fold bem standard. Sim. Não tem muito o que inventar. 9 e 10 para mini raise. Aí já dá pra... Aqui já dá pra completar. Eu squeezava até. Squeezar? Jogar mais agressivo? O cara tá abrindo mini raise quase toda hora. Tudo bem que tem esse cara agressivo no... Então, esse cara por ser agressivo no botão, muito estranho ter dado só call. Ele deve estar com uma mão muito fraca. Geralmente ele tribetaria aí, né? Sim, tribetaria. 33, 25. Eu não sei como tá... Também a gente não conhece tanto o field. Com o quanto o pessoal de NL10 tem pago um squeeze. Tem isso também, mas... No Hold'em Manager tem uma estatística que é o fold para tribet de cada jogador. Aqui a gente não tem muitas mãos dele, porque o Daniel mandou só essa sessão, né? Se ele joga com o Hold'em Manager, ou se ele joga direto com esses jogadores, ele saberia se esses regulares foldam muito ou não para tribet. Só um exemplo aqui, o Daniel, que a gente tem bastante mão deles, né? Ele folda 54%. Ele folda pouco para tribet. Seria um cara que eu squeezaria, eu tribetaria light muito. Aqui acho que dá para dar tribet. Eu acho que completar é possível também. Pode. Porque o Big Blind provavelmente vai completar. Normalmente um jogador na Big Blind vende esses odds completos. Ele tem muitos odds, mas eu gosto de jogar mais agressivamente, por isso que eu já penso no squeeze para explorar justamente o jogador do botão, na verdade. Porque ele vai dar um call com 5 e 6 dele, com 4 e 5, com os suited ali dele, os connectors, aliás. Dá para levar bastante na C-Bet, mesmo que eles paguem. Sim, o squeeze acho que é a melhor opção. Sim, também daria para dar o call, mas, por exemplo, se está muito agressivo na mesa, muito ativo, acabou de tribetar acabou de squeezar também, aí dá o call nessa situação. Acho que tem odds para dar o call, sim. Agora, como você não está, pelo contrário, você não tribetou nenhuma vez eles, é até interessante você dar a primeira tribet light. Para o seu range não ficar restrito só em monstros, assim, para você... Sim, é interessante o squeeze. Aqui eu acho que ele perdeu um bom spot. Bom spot. O Rei 6, padrão é fold, se fosse em gap, né? Aqui, raise, tribet, é interessante ver que esse cara já deu uma tribet. Eu já fico louco e já quero forbetar essa parada. Não, tô brincando. Não precisa. Tô brincando. Em micro stakes não tem que inventar muito. 8 e 2. Ás e 3 do TG. Só ver da mão do Raise 6 o que aconteceu, porque ele tribetou e o outro foldou. Isso ajuda um pouco o metagame, né? Esse cara acabou de foldar uma tribet. Tipo, se ele foldar outra, tal, você pode considerar que ele está meio irritado. Tribetar light, ele nunca vai ser uma boa opção. 8 e 4 off. Fold. 8 e dama também. Dame 5. Vamos lá, 8 e 5. 8 e 5. Jogável. É jogável, mas eu acho que tem que ter um pós-flop
tem que jogar bem o pós-flop, assim. É jogável do cutoff 8-5 suited. Ainda não mais sei, nos calling stations, no blind ali. mas eu costumo não... Opa, abri aqui, ó. Eu costumo não indicar quem joga microlimites a jogar esse tipo de spot, que eu acho que não precisa para ser lucrativo, sabe? Não, ou pelo menos aos poucos, que você vai complicar muito. Você vai colocar em situações muito delicadas. Normalmente, o jogador de microlimite não tem tanta experiência quanto a isso. Então... Claro, é legal ele ganhar experiência, só que só para não... Tipo, 8-5 suited é uma mão lucrativa daí? Mas tem que... Assim, nessas posições principalmente, que o small blind é fish. O small blind que é o pior cara da mesa. Então, daria para dar o raise. Mas eu acho que o jogador de microlimites pode ser mais cauteloso e foldar também. Um 8-5. Não é também aquela primor de mão. Mas é aquela coisa que você falou, você tem que ter um pós-flop apurado para jogar ele. Não necessariamente muito apurado, mas... E aqui tem que estar esperto com o botão também. Aquele é bem agressivo também. Mas são 30 mãos. Um botão... Ele tá 43, 33, mas são 30 mãos. Um botão agressivo, maníaco desse, você foldaria 8-5, sem dúvidas. Eu não tinha visto o botão, isso também influencia, porque você vai acabar tomando muita tribet também. Bom, 7-5 off, fold. 2-7 suited, fold. Ás e 9, raise do TG, fold. Só ver se tem algum spot para squeeze, não? Não. 10 rei off. E o cara outra tribetada, tribetou o mesmo cara. Por isso que eu falei que o range dele era fraco aquela hora que o symbol deu raise e ele só deu call no botão. Porque a tendência é ele tribetar muito as mãos dele. Como ele fez agora, ele fez na outra. A outra ele só deu call. Por isso que o spot era bom pra squeeze. Pra forbet, a mão dele devia ser muito fraca, então a gente ia explorar isso. Mas também acho que é uma coisa que não precisa inventar tanto, né? Em microlimites. Você pode, uma vez ou outra, dá para fazer esse tipo de jogada. Sabendo, o rei 10, ele... Nesse caso do rei 10, as posições foram cutoff e botão. Também é um spot interessante. Na outra também, que na outra era... A gente estava no botão, né? Não, a gente estava no small. Não, no caso do rei 6. Não, 10-9. Não, qual você tá falando? Você tá falando do rei 6. A primeira vez que esse cara tribetou... não, eu tava falando da situação do squeeze. Não. Na primeira vez a gente estava no botão e os caras no middle position e cutoff também é uma situação ótima. As duas são situações boas, só tem que ter uma leitura boa quanto a isso. Bom, vamos terminar aqui o segundo bloco nesse Ás e 8, a gente continua daqui.